E agora vamos para os 5 passos para elevar a autoestima de você, mulher cristã. Então, antes de falar quais são esses 5 passos, eu queria te falar que existe sempre uma ordem, que às vezes a gente, por não ter conhecimento, a gente acaba atropelando isso tudo. Porque o que é? Vamos lá para os mandamentos que Jesus nos ensinou. Ele ensinou que amar a Deus, né, sobre todas as coisas. Ele pegou os 10 mandamentos, Jesus ali, e ele vai resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual seria essa ordem que a gente precisa obedecer? Primeiro, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, isso é inegável. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida, as primeiras coisas, e buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, ele vem em primeiro lugar. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como, de que jeito que eu tenho que amar? Como eu me amo. Então, qual seria essa ordem? Você vai amar a Deus, você vai amar a si mesma, e após você vai amar o seu esposo, vai amar os seus filhos, e vai amar a sua família de origem, vai amar os seus amigos, e aí você vai amar todas as pessoas, inclusive os inimigos, né? Que é mais difícil? Você acha que é difícil amar os inimigos? O que você acha? Tem que amar. Então, e o que acontece? Falando isso a nível de clínica, o que vejo é que muitas mulheres estão colocando maridos acima de Deus, maridos acima de si mesmos, principalmente dentro de uma dinâmica de relacionamentos abusivos. Porque essa mulher, ela vai fazer de tudo por esse marido, ela vai deixar tudo por esse homem e ela vai fazer tudo que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Ela vai abrir mão de tudo para colocar esse homem no altar. E estar com este homem no altar é ocupar o lugar de Deus. E como gratidão, esse homem, o que ele faz? Ele comete abusos contra essa mulher. Abusos físicos, psicológicos. São 5 tipos de abusos. Eu não vou entrar aqui em abusos, porque esse não é o foco. O nosso foco aqui é o que vai elevar o nível da sua autoestima, o que você precisa. Mas é importantíssimo que você obedeça essas regras. Primeiro Deus, você, seu marido, seus filhos e todas as outras pessoas. Honrar os seus pais também é mandamento. E é uma coisa que daria uma outra aula também, falar sobre honra, obediência e honra. Mas vamos lá. Primeiro passo, atitude de viver consciente. O que é viver consciente? Não sei se você já nasceu na igreja, como a gente fala, né? Como a gente fala, eu nasci na igreja. Não, nasci no hospital. Mas assim, para você que é mais velha, talvez eu tenha nascido na igreja, você viveu talvez naquele momento lá de que tudo era pecado, de que existia um peso muito grande, de que você não podia fazer nada, tudo era pecado, não podia usar isso, não podia usar aquilo. Então a vida cristã, ela tinha um peso muito grande que muitas pessoas não conseguiram carregar. E isso fez com que muitas pessoas ficassem extremamente alienadas. E criou-se uma religião muito radical. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Criou-se algo muito radical, que as pessoas só viviam na nuvem do Espírito. Tudo era na nuvem do Espírito, um negócio assim muito louco. Mas o que acontece? Nós somos seres espirituais, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então o nosso espírito, ele é voltado para Deus, é claro.
Nós temos uma alma que é a sede dos nossos sentimentos e habitamos num corpo. Então, a nossa vida de devoção, o nosso devocional, a nossa vida de oração, de leitura, de consagração, de adoração, ela é voltada para Deus. Isso é voltado para o nosso espírito, que tem conexão direta com Deus. Mas a nossa alma é a sede das nossas emoções. E isso daí vai influenciar no nosso mundo físico. Então é preciso que a gente tenha consciência da vida que a gente vive. É preciso que a gente tenha consciência das nossas ações, do nosso propósito de vida, do propósito que Deus tem pra gente. E é preciso que a gente tenha a autorresponsabilidade de assumir essas ações. É estar consciente que nós vivemos no mundo real, apesar de sermos seres espirituais. Mas existe uma realidade aqui, e que às vezes eu já vi mulheres que elas vivem fora da realidade, em muitas coisas. O abuso está acontecendo, as coisas ruins estão acontecendo e ela está ali alienada no espírito. Não, é preciso trazer a sua vida para o consciente. É preciso colocar limites, é preciso dizer não. Nós temos uma dificuldade imensa de dizer não. Nós temos essa necessidade de dizer sim para todo mundo, mas qual é a origem oculta disso daí? Eu vou dizer sim para todo mundo para que eu não seja rejeitada. Porque se eu disser não, aquela pessoa não vai querer mais ficar comigo, ela não vai gostar mais de mim. Aí, qual é a origem disso? Uma menina ferida que vem trazendo traumas lá da infância. Mas você não é mais uma menina, você é uma mulher. Você é uma mulher adulta. Você já cresceu. E quantas mulheres possuem uma vida que é direcionada por uma criança interior ferida? E essa criança interior, ela vai comandando a sua vida, vai comandando as suas ações, você vai tomando atitudes, você vai vivendo a vida, e às vezes você para e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? E você nem sabe por que você agiu assim. Por que eu tenho o dedo podre para homem? Por que disso? Por que aquilo? Sabe aquelas crenças que a gente vai carregando? Elas têm origem lá atrás, nos nossos traumas infantis. E aquilo que você carrega lá de trás, da sua infância, da sua menina, ela vai comandar a sua vida até hoje. Até o momento que você toma consciência disso, você deu um lugar para essa criança, você deu um lugar no seu coração para ela, e você, como mulher adulta, assume o controle da sua vida. E aí sim você consegue viver de maneira consciente de que nós estamos vivendo no mundo real. Que nós erramos, que nós acertamos, que nós temos responsabilidades, que precisamos assumir essas responsabilidades, mas também nós somos capazes e temos inúmeras qualidades. Somos mulheres determinadas e nós conseguimos realizar, porque o Senhor nos capacitou. E Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Ao invés de focar nas coisas negativas, nós precisamos aprender a focar nas coisas positivas. Isso é viver conscientemente. Vamos lá, segundo passo, autoaceitação. O que é autoaceitação? É você ter a consciência e você enxergar o valor que você tem. É você olhar para si mesma, bater a mão no seu peito e falar, eu tenho valor. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu sou determinada, eu sou filha de um rei. É isso que é a sua autoaceitação. Mas por que isso? Porque vejo muitas mulheres que não se aceitam do jeito que elas são. Elas não aceitam os seus defeitos, elas não aceitam os seus fracassos, elas não aceitam a sua história, elas não aceitam a sua origem,
E ao você negar a sua origem, ao você excluir seu pai, sua mãe, não sei qual é a sua história de vida. De repente você foi abandonada, de repente você veio de uma tentativa de aborto, mas você sobreviveu e você carrega dores profundas dentro de você, entende? E você não aceita muitas coisas, você não consegue se aceitar, você não consegue se reconhecer. Olha, eu tenho um círculo de mulheres e quando eu comecei naquele círculo, ali chegaram mulheres que elas não conseguiam nem olhar no espelho porque elas não se aceitavam. Elas se achavam um lixo, porque elas não conseguiam aceitar quem elas eram. E elas sequer conseguiam olhar no espelho. A primeira dinâmica que eu fiz com aquelas mulheres foi a dinâmica do espelho. E algumas delas não conseguiam nem olhar no espelho. Elas não sabiam nem quem elas eram. Sabia que, eu sou Elaine. Eu sou Elaine, moro na rua tal, sou mãe de não sei quem, esposa de não sei quem. Mas eu, de verdade, eu, essência, eu enquanto pessoa, quem sou eu? E a grande maioria delas não sabiam falar. Não conseguiam falar das suas qualidades. Não conseguiam falar do seu valor. Não conseguiam falar de si mesmas. Elas não conseguiam se aceitar. E quando nós fomos ver a sua origem, quando nós fomos voltar na sua história, a gente consegue ver histórias de abandono, de rejeição, de medo, de fracasso. E essas histórias, elas estão falando mais alto na vida de mulheres. E a partir daí, nós começamos um processo de ressignificação dessas dores. E hoje eu tenho um orgulho imenso de olhar para essas mulheres e ver que muitas delas voltaram para a faculdade, muitas delas estão trabalhando, muitas voltaram a empreender, muitas conseguiram restaurar o casamento, melhorar a relação com os filhos. Por quê? Elas ressignificaram todas essas dores. Nós trabalhamos a autoaceitação dessas mulheres e se tornaram novas mulheres, determinadas, fortes, mulheres que conseguem olhar no espelho, conseguem sorrir e conseguem dizer: eu sou vitoriosa, eu tenho valor. E você? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Você se aceita como você é? Você aceita a sua história? A gente não escolhe onde a gente nasce. Eu não escolhi a minha família, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi a minha mãe. Mas isso não me dá direito de excluir, porque quem eu sou hoje? Eu sou a metade da minha mãe e a metade do meu pai. O meu DNA é metade da minha mãe e metade do meu pai. E quando eu faço exclusão, essa exclusão, por quê? É muito comum você ver pessoas falando assim: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Isso está relacionado ao abandono, né? Foi abandonada por esse pai foi embora, nunca mais voltou. Mulheres que não conheceram os pais. E automaticamente é muito comum elas falarem: eu não tenho pai. Mas se você não tem pai, como você foi gerada? Por que você existe? Então você tem um pai. Você não conheceu o seu pai. E isso vem da constelação familiar, né? É algo muito comum a gente ouvir dizerem que pai é quem cria. Não, pai é quem fez. A função de um pai, a função paterna, Freud nos fala sobre isso, a função paterna, ela é exercida por um padrasto, que é alguém que te criou, por um avô, por um tio. A função paterna é exercida por qualquer homem que vai representar a função, mas pai é quem faz. E a exclusão desse pai, ela vai trazer sérias consequências na sua vida, que vão paralisar a sua vida em várias áreas, em várias coisas. A força de vida, o sucesso, várias coisas da sua vida vão ser paralisadas quando você assume esse movimento de exclusão.
E qual é o movimento correto? É você dar um lugar para esse pai. Ele fez o que ele fez é porque ele deu conta de fazer daquela forma. E o que cabe a mim e a você é aceitar e dar um lugar para esse homem, seja pai ou seja mãe, é dar um lugar aos nossos pais no nosso coração e honrá-los, assim como a Bíblia nos ensina, honra seu pai e sua mãe. O meu lugar, a minha obrigação é honrar esse pai, honrar essa mãe, independente do que me fizeram, porque isso é com eles. O que me fizeram está com eles. Eu devolvo para eles o que é deles e assumo apenas o que é o meu lugar, que é o meu lugar de filha. E isso vai desbloquear muitas coisas na sua vida. Isso vai fazer sua vida fluir de muitas formas. Terceiro passo, autoafirmação. O que é autoafirmação? É você estar disponível, você ter disposição de honrar as suas vontades, as suas necessidades e os seus valores. É você saber quais são os seus valores e você conseguir afirmar: eu creio em Deus, eu creio na família, eu creio no casamento. E quais são os seus valores? Vamos fazer mais um exercício? Pega lá papel e caneta e vamos colocar no papel. Quais são os seus valores? Em que você acredita? Você vai se autoafirmar, é aquilo que você acredita. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo, que morreu para me salvar, que morreu para transformar a minha vida. Eu acredito na vida eterna com Cristo. Eu acredito no valor da família. Eu acredito na educação dos meus filhos, que meus filhos vão ser homens e mulheres de bem nessa sociedade. Quais são os seus valores? O que você acredita? É você reconhecer aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita, uma observação, e aquilo que você acredita precisa estar pautado dentro da palavra de Deus, porque você é uma mulher cristã. Então, a sua conduta, os seus valores estão pautados dentro da palavra de Deus, que é a sua regra de fé e conduta. Então, quais são os seus valores? Coloca no papel. Vamos praticar, vamos colocar em prática isso que a gente está aprendendo. Sabe? E você também, a autoafirmação é você também, você não precisar do reconhecimento do outro. Sabe? Você ser capaz de aprovar a si mesma, sem precisar depender da aprovação do outro. Quantas pessoas não conseguem fluir na vida? E isso é algo que eu precisei trabalhar dentro de mim. E eu descobri que isso vinha lá do meu pai, da minha infância. Eu precisava sempre de que alguém estivesse me validando, me elogiando, me afirmando as coisas que eu falo, que eu faço, para que eu sentisse que eu tenha valor, para que eu sentisse que eu era enxergada e que eu era amada. Eu precisava ficar ouvindo algo que alguém me ama todos os dias, que meu marido me ama todos os dias, para que eu pudesse me sentir com valor. E foi algo que eu trabalhei muito na minha vida, porque eu preciso me amar, me valorizar e crer que Deus me criou e Ele me ama do jeito que eu sou. Ah, Elaine, mas se Deus me ama do jeito que eu sou, por que eu preciso mudar? Você precisa mudar para você ser feliz, para você viver a plenitude do propósito que o Senhor tem na sua vida. Essas coisas, elas vão fazer bem para você. Se faz bem para você, então, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou viver bem? Por que eu não vou ser feliz? Por que eu não vou comer o melhor dessa terra? Se é promessa. Então, essa que é a proposta da mudança, para que você viva bem, para que você pare de carregar os fardos que não são seus, os pesos que não são seus. Isso eleva a sua autoestima. O quarto é a sua autorresponsabilidade. É a gente aprender que
eu reconheço o meu erro, eu peço perdão, eu vou me desculpar, eu vou me corrigir, eu vou tirar lições dos meus erros, eu vou amadurecer com esses erros e vou aprender a identificar quando esses erros estiverem prestes a acontecer novamente. Eu vou aprender a identificá-los para que eu bloqueie, me blinde, para que isso não me atinja mais. É assumir a autorresponsabilidade dos meus erros. Como é difícil a gente aprender a humildade, a ser humilde, a abrir mão do orgulho, a abrir mão da arrogância, a abrir mão de tudo isso. É muito difícil. Porque nós queremos ter razão o tempo todo. E eu falo isso por conhecimento de causa. Nós queremos estar no controle. E qual é a origem? Você é uma mulher controladora? Você se acha controladora? Eu não me acho controladora. Mas para refletir nas suas ações. Será que você é uma mulher que você está o tempo todo querendo que o marido faça do seu jeito, que os filhos façam do seu jeito, no trabalho seja do seu jeito, tudo do seu jeito? É um processo, essa transformação é um processo. E eu falo para você, nós estamos no processo. Porque abrir mão do controle não é nada fácil, mas é possível, a gente consegue. Mas é preciso entrar e passar pelo processo. Sabe, você está disposta a passar pelo seu processo? Por quê? Contando rapidamente uma experiência que eu tive no círculo de 3 irmãs que estiveram no círculo e que as 3 passaram pelo mesmo trauma de perder o pai. E a idade entre elas eram poucas, coisa de 2, 3 anos a diferença de idade. Elas passaram pelo mesmo trauma, que foi a perda, a morte desse pai. Só que cada uma delas deu um significado diferente. Uma delas se tornou uma mulher muito controladora, extremamente controladora, controla os filhos, controla o marido, controla lá no seu cargo da igreja que ela tem, sempre o tempo todo controlando naquele desespero que nada pode sair do jeito que ela queria. E a gente foi trabalhar isso nela, e a gente foi descobrir a origem disso aí. Por que controlar tudo e todos? O medo da perda. Eu preciso controlar tudo ao meu redor para que eu não possa perder. Enquanto eu estou controlando meu marido e os meus filhos, eles não vão me abandonar, eles não vão embora, eles não vão me abandonar como meu pai me abandonou quando eu mais precisei dele. Então, tudo que nós somos hoje tem uma origem. Mas o meu pai não morreu. Mas a minha mãe não morreu. Mas a sua história pode ter sido outra. Você viveu um outro trauma, uma outra situação que gerou a necessidade de controle. Você entende isso? Vamos lá, 5º. É intencionalidade. Eu preciso ser intencional. Você precisa se comprometer com você mesma de forma intencional. E você não pode se anular em busca da felicidade apenas dos outros. Deixar de ser você mesma, deixar de assumir suas responsabilidades, com medo de ser rejeitada. Então você vai ser intencional nas suas palavras, nas suas ações, na sua busca a Deus, fazer isso de forma intencional. Quando você faz isso intencional, é sinal que você está fazendo isso de forma consciente. E quando você faz de forma inconsciente, automaticamente você tem consciência das coisas que você está fazendo. E isso te blinda de muitas coisas. E isso impede que você deixe de errar em muitas coisas e deixe de chorar, de se entristecer com muitas coisas, porque você fez com intenção. E a nossa intenção precisa estar direcionada pelo Espírito Santo, através do fruto do Espírito que foi implantado em nós. Aí você se torna uma mulher intencional. E aí?
Quais desses 5 passos você precisa intensificar na sua vida, você precisa trabalhar e incluir na sua vida para você, de uma vez por todas, trabalhar a sua autoestima e para que você possa se tornar uma mulher, uma potência nas mãos de Deus, para que você possa impactar e, através da sua cura, você motivar outras mulheres a serem curadas também. E aí? O que você vai fazer? Qual a sua atitude hoje, depois de tudo isso que nós compartilhamos aqui agora?